Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Deus é bom, Deus é fiel. As minhas palavras aqui, igual do pastor Ademir sobre ontem, realmente o Senhor despertou algo na vida dos nossos, do ministério, podemos já chamar assim agora, né? O ministério de jovens da igreja. Deus realmente despertou algo sobre eles. E, como eu disse ontem, é só o começo daquilo que Deus ainda quer fazer através da vida de vocês. E depende muito da disponibilidade. Eu estava falando com o Kaique isso ontem. Aquilo que nós recebemos de Deus depende muito da disponibilidade do coração, né? O Kaique estava testemunhando que ontem à tarde ele recebeu uma palavra sobre Enoque, né? E ele ia falar essa palavra aqui, ele segurou, falou outra palavra e o Elian veio e pregou. Então, depende do quanto a gente se colocar disponível para Deus realmente nos usar. Então, só o fato de você estar aqui essa noite já te coloca nessa posição de disponível para Deus falar ao teu coração e realmente te usar. Bom, irmãos, nós estamos em meio a uma série de mensagens no antes temido livro de Apocalipse para algumas pessoas, inclusive a Amanda, né? Que ela passou, quando eu estava esboçando o livro, olhou assim, Apocalipse, eu não vou nessa série não. Ficou com medo, ficou assustada, mas no primeiro dia nós já desmistificamos esse assombro que as pessoas têm com esse livro da palavra, porque ele não é um livro de terror, mas ele é um livro de esperança. Diferente de ser um livro de terror, ele é um livro de esperança. Só lembrando um panorama que eu fiz de início, para a gente poder se situar naquilo que Deus está fazendo, falando com a gente. Nós batemos em algumas teclas aqui no primeiro dia, que eu acho que é importante para nortear todos os dias que nós continuaremos falando dentro deste livro. E a primeira coisa importante que eu queria relembrar aos irmãos que estavam aqui no domingo passado, ou que assistiram a primeira mensagem, né, dessa série, é a respeito do autor do livro, né? Eu falei muito sobre isso, porque muitos colocam João como autor do livro de Apocalipse. Mas João não é o autor do livro de Apocalipse, João é o escritor. O autor do livro de Apocalipse é o próprio Jesus. Jesus é o autor do livro. E eu disse aqui que esse livro nos coloca dentro, não de mais importante, porque toda palavra é importante, mas coloca dentro de uma atenção diferente para esse texto, pelo fato de que os outros textos nós temos os escritores narrando aquilo que eles viram, como os evangelhos, por exemplo. São contos. Lucas, é muito interessante Lucas, porque Lucas, os teólogos dizem que ele colocou o papiro embaixo do braço, e saiu atrás das histórias, ele foi falar com as pessoas que viveram aquelas situações com Jesus. Então ele foi escrevendo daquilo que as pessoas relatavam, daquilo que ele ouvia. Agora, quando nós abrimos a Bíblia em Apocalipse, é o próprio Jesus, falando com o velhinho João, na ilha de Patmos, prisioneiro, era uma ilha que abrigava prisioneiros, portanto, por isso uma ilha pequenininha, 30 e poucos quilômetros quadrados, e essa ilha pequenininha abrigava João prisioneiro, e João prisioneiro recebe uma palavra de Jesus, dizendo assim: João, escreve as coisas que você vai ver a partir de agora, as coisas que eu vou te entregar, e próprio Jesus entrega então as revelações, e nós lemos aqui os primeiros textos que Jesus pede para ele olhar. Olha, João, e quando ele olha, o que ele enxerga não é um Jesus crucificado, ensanguentado, com uma coroa de espinhos, morto na cruz. Mas quando João olha e enxerga, ele escuta uma voz como de muitas águas, e o que ele enxerga é um ser resplandecente, com vestes resplandecentes, na sua boca uma espada afiada, os olhos como chama de fogo, os seus cabelos brancos como a neve, e o seu pé reluzente, e a imagem de Jesus triunfante, uma imagem de Jesus que venceu a morte.
E o que Jesus está fazendo? Jesus está respondendo a uma igreja que está sofrendo, pastor. Uma igreja que está sendo açoitada por quem? Por Roma. Roma é um império dominante da época. Roma é quem está no poder do mundo. E Roma, então, açoita, escraviza a maioria dos cristãos. No tempo em que Apocalipse foi escrito, eles estão escravizados literalmente. Todos os apóstolos são mortos. Mortos por martírio. Mortos por pregar a palavra. Portanto, é um tempo de dor, de muita dor e perseguição. E é por isso que nós colocamos aqui, falamos bastante na semana passada, que o tema central de Apocalipse é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que triunfou sobre a morte. E Jesus então vem dar uma resposta ao imperador, que na época era um Deus, era adorado como um Deus. Então Apocalipse vem como uma resposta, e Jesus triunfante dizendo assim, viu, vocês estão sofrendo perseguição, vocês estão morrendo, como eu disse, por causa do meu nome. A cruz está sendo carregada por vocês também, porque ele disse que nós também receberíamos uma cruz. Ele disse que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então eles estão sendo crucificados, eles estão sendo açoitados, mas Jesus aparece e diz assim, eu tenho uma grande notícia para vocês, esse tempo de dor vai acabar, esse tempo de luta vai terminar, e nós vamos triunfar juntos. Eu tenho uma resposta, olha João, escreve e envia para esse povo sofrido, quem hoje eu sou e o que eu vou fazer no futuro. Então Apocalipse é uma carta de esperança. Apocalipse é um texto de esperança, que quando comparado, com Gênesis, nós percebemos aqui semana passada, que Gênesis é o texto de terror, e Apocalipse então é o texto de esperança. Gênesis a queda, Gênesis o luto, Gênesis uma árvore que não é mais permitida ao homem pecador, mas quando nós vamos para Apocalipse e vimos que haverá vida eterna para aqueles que vencer, haverá uma árvore disponível para todos nós, e haverá também um jardim para aqueles em que triunfar com o Senhor Jesus Cristo, com o Senhor da glória. Quantos podem dizer um amém? Então essa foi o nosso panorama no primeiro dia. Falamos de dor, falamos de resposta à dor, falamos de Jesus como tema central. E é muito lindo que em nenhum outro livro da Bíblia há mais menções sobre o nome de Jesus. Nenhum outro livro da Bíblia há tantas menções sobre o nome de Jesus. E eu fui listando aqui os nomes que Apocalipse dá a Jesus, e a palavra diz que ele é a fiel testemunha, ele é o primogênito dentre os mortos, ele é o príncipe dos reis da terra, ele é o alfa e o ômega, ele é o primeiro e o último, ele é o filho do homem, ele é o filho de Deus, é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o rei dos reis, o senhor dos senhores e a resplandecente estrela da manhã. Todos esses nomes são dados a Jesus no livro de Apocalipse, que o coloca realmente como alguém que triunfou sobre a morte, e o mesmo vai acontecer com cada um de nós. Glória a Deus por isso. Agora, é muito importante perceber que Apocalipse ele precisa ser olhado sobre duas perspectivas. Uma perspectiva é aquela escatológica, é aquela profética, que olha para o futuro, que olha para as coisas que ainda vão acontecer, que olha para as coisas proféticas. É o livro profético do Novo Testamento. Essa é uma perspectiva que nós vamos não dar ênfase total a ela, mas nós vamos passar por algumas coisas escatológicas, que fala, já estamos passando na verdade. Quando nós falamos de uma terra, que nós iremos morar e reinar com Cristo, quando nós falamos de vida eterna, como nós falamos de Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Rei sobre todos, sobre o governo de Jesus, nós estamos falando de coisas escatológicas, coisas de futuro. Mas o livro não trata só disso. O livro também trata da história para aquele momento e para aquele povo. E essa história para a igreja daqueles dias, também fala com a igreja dos nossos dias. Então a gente não pode somente ler Apocalipse visando algo
escatológico, profético para o futuro. A gente precisa ler Apocalipse da forma, vamos dizer assim, técnica, que se entende da parte hermenêutica do texto, que é você pegar o texto e transportar a realidade que foi dita para aquela igreja de forma atemporal. O que Jesus falou para aquela igreja daquele tempo que comunica com nós hoje. O que nós estamos buscando nessa série é entender que aquilo que Jesus falou com aquelas igrejas, as 7 igrejas especificamente, também falam com a igreja hoje, para o nosso tempo. Então nós vamos começar agora, hoje, entrar na primeira igreja da qual essa carta foi destinada. E a igreja que nós vamos ler hoje é a do capítulo 2. E a igreja do capítulo 2 é a comunidade, a igreja que estava em Éfeso. Então eu queria te convidar a abrir a palavra, ou ler aqui com a gente no telão, o capítulo 2, que é pequenininho, o capítulo 2 de Apocalipse, mas muito profundo nas suas palavras. Vamos ler juntos. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Cada versículo eu quero te chamar a atenção para uma palavra. A primeira palavra que eu queria te chamar a atenção aqui é: Jesus disse a João: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Essa palavra anjo da igreja, ela pode ser substituída ao pastor da igreja. Muitos teólogos concordam que quando Jesus e quando João escreve essa palavra, ele estava se referindo ao pastor da igreja, aquele que estava responsável por aquela igreja naquele momento. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, e mais uma vez, 7 estrelas entende-se como aqueles que estão sob o governo, o pastoreio, o cuidado da igreja do Senhor. Então nós temos aqui uma palavra muito interessante. Eu já disse várias vezes aqui na igreja, que nós, quando estamos na condição de pastor, quando nós estamos na condição de liderança, nós não estamos, irmãos, fazendo algo que é nosso. Nós estamos fazendo algo sobre o governo de Deus. Agora eu vou dizer algo mais importante, que não nos coloca como superiores, pastor, mas coloca com responsabilidade. Deus instituiu pastores sobre a sua igreja. Deus instituiu pessoas para servirem a igreja dentro dos dons e ministérios. Não só pastores, mas todos os ministérios envolvidos na igreja. Cuidado quando você estiver cumprindo uma vocação, um chamado. Cuidado para fazer isso de forma desleixada, seja qualquer que for esse chamado. Nunca faça isso de forma desleixada, porque aqui Jesus tem palavra forte para dizer, tem instruções, tem correções para fazer, e quando ele vai fazer, ele fala assim, viu, diz ao pastor da igreja, diz àqueles que estão pregando a palavra, diz àqueles que estão ensinando, que estão educando, que estão pastoreando a igreja. Eu tenho algo a dizer para eles. Aí o texto continua. Isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, e agora o mais importante, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. O que esses 7 castiçais de ouro que Jesus anda no meio? Eu respondo para você, a igreja. Quando ele se refere ao anjo, quando ele se refere aqui essa palavra simbólica, estrelas, ele está se referindo àqueles que estão sobre o cuidado. Mas quando ele diz sobre os castiçais, ele está dizendo assim, ó, eu ando no meio da igreja. E a segunda palavra forte que aparece já no primeiro versículo do capítulo 2 é uma certeza que nós temos, que não ficou lá no ano por volta de 86 depois de Cristo, mas é uma certeza que continua para os dias de hoje. E você, se eu fosse você, eu dava uma afastadinha nos seus pés agora, para trás um pouquinho, porque eu tenho algo a dizer para você. Jesus anda no meio da igreja.
Você sabe que eu gosto de pensar, eu sempre ouvi isso. Tem louvores que dizem, principalmente os louvores das igrejas mais pentecostais, que fala do homem branco andando no meio da congregação, o homem de branco andando no meio da congregação. Irmãos, isso é algo real. Isso é algo real. E eu sempre gosto de pensar isso de uma forma literal, sabe? Quando eu estou sentado, eu falo assim, meu Deus, o Senhor está passando no meio da igreja, porque a tua palavra diz que o Senhor passeia no meio da igreja. E Ele é tão poderoso que Ele consegue passear hoje aqui no meio da igreja, e Ele está passeando no meio da outra igreja que está aqui, e está passeando na igreja que está ali, aonde tem um povo reunido em torno do nome dEle, a palavra diz que Ele está no meio de nós, irmãos. Então Jesus está aqui, meu Deus, eu estou pregando a palavra e Jesus está aqui andando na igreja. Você entende como a gente... Então, acho que tem dia que a gente não vem para o culto, né? Tem dia que a gente vem para qualquer lugar, mas para o culto não. Porque quando você vem para um culto que Jesus está andando no meio da igreja, eu acho que o culto fica um pouco diferente, a coisa fica um pouco séria, né? Para a gente pensar. Jesus anda no meio da igreja, já é a primeira informação que nós temos aqui. E aí o texto continua, versículo 2. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são, e tu os achaste mentiroso. Uma igreja que agora começa a ser elogiada, e o motivo do elogio é, eu conheço o trabalho que vocês estão fazendo. O motivo do elogio é, eu conheço a paciência que vocês têm tido num tempo de perseguição. Eu conheço o sofrimento de vocês e que vocês não suportam o mal, ou seja, uma igreja que tem uma ortodoxia, ou seja, tem um apreço pela doutrina do Senhor, por aquilo que Deus manda fazer, do que aquilo que a palavra manda. E essa igreja começa a sentir os elogios. Outra coisa, uma igreja que colocou para fora pessoas que pregaram a palavra dizendo ser apóstolo e não eram. Eles identificaram no meio falsos apóstolos. Essa igreja de Éfeso é elogiada por Jesus, viu? Isso é algo tremendo. Vocês perceberam os falsos apóstolos e colocaram fora. Doutrinas que não pertencem a Deus. Palavras de prosperidade falsa, palavras que não são palavras de Deus, eles perceberam e colocaram para fora. E há elogios. E começa a falar, vocês entenderam que eles eram mentirosos. Eu elogio vocês por isso. Sofrestes, versículo 3, e tem paciência. Trabalhaste pelo meu nome e não cansaste. Elogios, elogios. Só que aí vem o versículo 4. E quando vem o versículo 4, um susto de uma igreja que está sendo elogiada pelo seu trabalho, pela sua doutrina, pela sua paciência, pelo seu sofrimento em nome de Jesus. E de repente vem o versículo 4 e a palavra grita para eles, muda o teor. Eu tenho, porém, contra ti. Deixaste, em outras versões, abandonaste o teu primeiro amor. E continua o texto. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Pode avançar? Quando não, brevemente a ti virei. Tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isso, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Agora, escute uma coisa. Pode voltar, Mário, pode deixar no 6, por favor. Quando a Bíblia fala sobre nicolaítas, e mais uma vez volta o elogio, eu acho muito bom, eu aprovo o fato de vocês odiarem as obras dos nicolaítas, porque essas obras dos nicolaítas eram um grupo que tinha como prática principalmente a promiscuidade sexual. A grande marca desse grupo era enxertar sobre as pessoas a ideia de que o prazer sexual a qualquer custo, o prazer sexual desenfreado, ou a prática sexual errada, o sexo fora da bênção de Deus,
para eles, nicolaítas, deveria ser praticado, que isso era o alcance da felicidade, era praticado inclusive como culto. Só que a igreja tirou do meio dela a prática e as pessoas que pregavam isso. Mais uma vez o elogio acontece. Jesus, ele não diz só que ficou feliz deles terem tirado do meio deles essas práticas, mas Jesus disse assim: eu também odeio isso. Jesus disse: eu odeio isso. E o texto continua: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia. Até aí, Mari. Bom, esse é o capítulo 2, ou melhor, esse aqui é o texto que fala sobre a igreja de Éfeso, que é a igreja que nós estamos tratando hoje. Percebe que é uma igreja, uma comunidade que está em Éfeso. E uma comunidade que está em Éfeso, por quê? Porque quando você abre a sua Bíblia em Atos capítulo 19, você tem exatamente o tempo e o dia em que a palavra foi pregada nesta igreja. Assim que Paulo começa o seu ministério e começa a espalhar a palavra sobre a terra, quando você lê Atos capítulo 19, é quando exatamente Paulo chegou àquela igreja. E quando Paulo foi e pregou o evangelho sobre aquele lugar. E Paulo pregando o evangelho, a palavra diz que houve um avivamento muito grande naquele lugar. Eu achei lindo que quando eu estava estudando a palavra que foi pregada em Éfeso, eu descobri que a arqueologia encontrou vestígios de milhares de livros. Na verdade não é milhares, de livros que valiam milhões de dinheiro dentro daquela época. Que livros eram esses? Quando Paulo chegou em Éfeso, a cidade estava completamente tomada por ocultismo, bruxaria e todo tipo de magia envolvia aquela cidade. Haviam escolas de bruxos dentro de Éfeso. E Paulo, quando chega, ele tem um embate. Tanto é que quando você lê o capítulo 19, você encontra pessoas que quando viram Paulo pregando, tentaram clamar o nome de Jesus, porque viram Paulo. É justamente o texto que diz que os lenços e aventais de Paulo, eles eram levados para os enfermos e os enfermos eram curados. Quantos lembram dessa informação? Os lenços e aventais de Paulo eram levados, os enfermos eram curados. Foi em Éfeso que isso aconteceu. Então as pessoas, os bruxos, as pessoas da magia daquele lugar, na hora que viram isso, tentaram sair e fazer o mesmo usando o nome de Jesus. E quando foram colocar a mão sobre um endemoniado, eles apanharam e saíram pelados, inclusive. O demônio tirou toda a roupa deles, eles correram pelados. E aquele demônio disse: eu conheço muito bem a Jesus, mas vocês quem são? Paulo prega, há um avivamento tão grande naquele lugar, a presença de Jesus foi tão tremenda, porque Paulo, quando encontra aqueles cristãos, eles dizem assim, Paulo pergunta: vocês aí receberam a Jesus? Eles: recebemos. Como é que vocês receberam? Nós fomos batizados por João Batista. Aí Paulo diz: não, mas João Batista pregou arrependimento. Jesus vem após João Batista. Eu tenho algo agora a dizer para vocês. Vocês já receberam o Espírito Santo? E aqueles cristãos disseram: não, mas o que é Espírito Santo? Aí Paulo vai, coloca as mãos sobre ele e eles são batizados no Espírito Santo, recebem a presença do Espírito Santo e começa então aquela cidade a receber um avivamento como nunca antes. Um avivamento, um poder de Deus. E aí o que aconteceu? Esses bruxos, esses feiticeiros, eles pegaram os seus livros, os seus manuais e queimaram em praça pública. E assim que eles queimaram, esses livros foram enterrados, muitos deles enterrados, e a arqueologia descobriu, comprovando a palavra do Senhor, comprovando que o texto que nós temos nas mãos, é fiel, é digno de fidelidade. Por isso que a palavra de Deus nós chamamos de santa. E eles foram, desenterraram, e nós temos então a comprovação daquela igreja plantada, conforme a informação de Atos capítulo 19, que eu te convido a ler depois na sua casa esse texto. Bom, igreja plantada. Agora, nós estamos falando de 40 anos após essa plantação desta igreja. Então, essa carta vai chegar à mão deles. E quando essa carta chega à mão deles, nós temos então a situação
da igreja naquele momento. Por quê? Porque apesar deste avivamento, apesar de eles continuarem com seu trabalho, sua doutrina, em meio a uma perseguição, uma forte advertência levantou sobre eles, e a advertência foi: vocês estão no piloto automático. Sabe aquele avivamento que vocês receberam o Espírito Santo e muitas coisas aconteceram, há pastores, há ministros, há evangelistas, a igreja está acontecendo, a igreja está viva, igual o culto de ontem. Nós vimos aqui a igreja, uma igreja viva, uma igreja pulsante, jovens adorando, jovens aqui à frente se derramando, orando uns pelos outros, está lindo de ver, tudo certo. Só que Jesus se levanta e diz: vocês ligaram um piloto automático, vocês estão achando que funcionar, trabalhar, é mais importante do que me amar. Vocês estão cumprindo escalas, liturgias, vocês estão funcionando. Eu acho lindo ver, eu aprovo tudo isso que vocês estão fazendo, mas eu tenho algo mais profundo para vocês. Desliguem um pouco o piloto automático e volte a me amar como no começo, quando vocês não trabalhavam tanto, mas me amavam muito. É assustador, mas é a palavra de Deus. E aí, a primeira coisa que eu queria destacar, dentro desse contexto todo de uma igreja avivada e ao mesmo tempo agora longe do primeiro amor. Igrejas próximas ao tempo de Jesus, enquanto ele passou na terra, já sofriam com isso. Gente, nós somos uma igreja que nós estamos há mais de 2000 anos do tempo em que Jesus passou aqui pela terra. Vocês já pararam para pensar isso? Nós somos um povo que estamos a 2000 anos de distância do tempo em que Jesus passou pela terra. Essa igreja, ela está muito mais próxima, ela está há alguns anos. Essa igreja ainda contém anciãos, pessoas antigas, os avós, os bisavós, ainda contam histórias. Eu lembro quando eu era pequenininho, e eu lembro lá em Jerusalém, quando a gente ouvia as histórias do Espírito Santo, ou talvez algum pode contar uma história ainda mais próxima: eu conheci uma pessoa que foi curada por Jesus. Eu ouvi pessoalmente histórias, então ainda há. E mesmo assim, nós vemos aqui uma igreja que está sofrendo por deixar o primeiro amor. Igreja sofrendo porque muitas pessoas estão com problemas espirituais. Elas funcionam, mas elas não amam a Jesus. Aí sabe o que veio ao meu coração? Eu comecei a lembrar de pessoas e de um número muito grande que aconteceu nos últimos anos para cá, dos chamados desigrejados. Um grupo que cresceu e começou a bater no peito, inclusive, e dizer assim: eu amo Jesus, eu sou dele, eu sirvo a ele, eu adoro a ele, mas eu não quero me envolver com a comunidade, eu não quero me envolver com a igreja, porque igreja machuca. Porque a igreja fere, porque eu fui ferido pela igreja, fui machucado pela igreja, então eu não quero mais frequentar uma igreja. Escute uma coisa: igreja machuca, conviver com pecadores machuca e vai continuar machucando para sempre. Sabe o que eu fiquei pensando? Igreja é um lugar de gente falha. E se a gente não sabe lidar com as falhas uns dos outros, se a gente não sabe lidar com os pecados uns dos outros,
realmente nós vamos sair da igreja. E nós vamos ser esse, que bate no peito com orgulho de dizer, eu sou de Jesus, mas não sou da igreja. E esquece que quando Jesus vir, Ele vai buscar a igreja, a noiva. Me preocupa muito esse tipo de vida com Deus fora da comunidade de Jesus. Ele continua tendo uma noiva, e Ele continua tendo um corpo, e nós temos que continuar defendendo. Nós vamos tropeçar uns nos outros, nós vamos pecar uns contra os outros, nós vamos até machucar uns aos outros, mas o que nós não vamos é desistir da igreja do Senhor. O que nós não vamos é fazer com que isso nos afaste de algo muito importante, o perdão, o arrependimento, a oportunidade de mudar, porque toda vez que a gente se machuca, ou a gente machuca alguém, a gente tem uma oportunidade de melhorar. E eu estou olhando para um monte de gente aqui, errada, pecadora. Eu estou olhando para uma pessoa aqui que se tivesse um espelho eu olhava, errado e pecador. Mas eu vou dizer uma coisa, nós estamos melhorando. Nós estamos melhorando. Quantas conversas eu já tive com algumas pessoas aqui que disseram para mim, nossa, quando eu cheguei, eu era um demônio no trânsito. Quando eu cheguei, eu era um pai horrível, eu era uma mãe horrível, eu era um filho horrível. Quantas histórias nós já ouvimos de pessoas que foram curadas da droga, do álcool, do vício. Quer saber? Nós erramos bastante uns com os outros ainda, mas uma coisa é certa, nós estamos melhorando, porque a cada tempo, a cada ano que nós nos aproximamos do Senhor, e a maturidade vai batendo no nosso coração, nós vamos sim melhorar, e melhorar, e melhorar, só que nós nunca vamos chegar ao nível máximo da melhora, nós só vamos melhorar de fato, quando esse corpo for transformado num corpo glorificado. Enquanto isso, queridos, nós vamos tentando nos machucar menos, nós vamos tentando nos arrepender mais, nós vamos tentando nos perdoar mais uns aos outros, e nós vamos sempre, em nome de Jesus, fazer tudo isso para a glória dEle, não é por nós, mas é por Ele. É por Ele que a gente perdoa, é por Ele que a gente suporta, é por Ele que a gente ultrapassa, é por Ele que a gente continua, é por Ele. A gente não desiste por causa dEle, e você não vai desistir por causa dEle. Não é por causa do pastor, da igreja, ou do irmão que te feriu ou te abraçou, não interessa, mas é por causa de Jesus e para a glória dEle. Escute isso no teu coração, esse texto ele diz isso para nós. Em segundo lugar, a carta a essa igreja de Éfeso me diz que mesmo com muitos elogios e ótimas características, uma igreja que funciona em sua doutrina e suas obras, pode ter tida como uma igreja que perdeu ou se perdeu do primeiro amor. Não é sobre grandes templos, não é sobre grandes ministérios, não é sobre aparência e não é sobre o cumprimento de uma escala. É sobre o amor que nós temos a Jesus. É o quanto nós amamos. E uma coisa muito importante que está escrito aqui, é que não foi que eles perderam o primeiro amor, mas eles abandonaram o primeiro amor. Eu escutei um exemplo muito lindo, o pastor Hernandes Dias Lopes falou sobre isso. Ele disse o seguinte, porque irmãos, eu não estou aqui pregando, estou lendo o texto, interpretando o texto e trazendo tudo da minha cabeça não. Eu estou ouvindo gente que é muito maior do que eu e muito melhor do que eu para poder comunicar alguma coisa aqui para os irmãos. E esse homem que eu estou falando agora aqui é um desses. E ele deu um exemplo maravilhoso. Hernandes Dias Lopes disse o seguinte, se você vir com a sua chave do seu carro, e você está aqui na igreja e de repente ela cai do teu bolso, e você vai embora, você perdeu. Agora, o que o texto está dizendo é que eles pegaram a chave e disseram assim, fica aí. Eles abandonaram o primeiro amor. O texto é muito sério. Eles abandonaram. A acomodação foi tão grande,
A acomodação, a conformidade foi tão grande viver sem Jesus e só funcionando. Eu canto, eu danço, eu prego, eu mexo no som, eu toco, eu trabalho como obreiro, eu sirvo lá em cima. Tá? Funcionou tanto, se moveu tanto, que simplesmente abandonou a preocupação. Se tudo que eu faço, antes disso vem a minha paixão por Jesus, o meu amor por Ele. Antes de amar o meu ministério, antes de amar aquilo que eu faço para Ele, eu preciso amar Ele. E eles abandonaram, ou seja, não deram importância, aquilo não fazia mais parte. Foi isso que eles fizeram com o primeiro amor. Primeiro amor a Jesus. O primeiro amor a Ele, para depois funcionar para Ele. Quantos aqui entenderam isso? A igreja de Éfeso abandona o amor a Jesus de forma voluntária. Ah, mas eles perceberam isso? Irmãos, todos nós vamos sair daqui essa noite percebendo se o que a gente está fazendo, estamos só funcionando ou nós estamos fazendo por amor de Jesus. Entende? Por que é uma forma voluntária de abandono? Porque eles ouviam o tempo inteiro como eles deveriam ser e fazer. E eles decidiram só fazer. E até quando você vai decidir só fazer? Porque se você está só fazendo por alguém que não é Jesus. Se eu estou só fazendo, eu estou fazendo para mostrar para alguém que não é Jesus. Agora escute que eu vou te dar a última palavra sobre isso. Para mim e para vocês, hoje, sair daqui preocupado. Primeiro a gente ama Jesus. E esse amor a Jesus faz com que nós amamos a obra dele. O nosso amor a Jesus faz com que nós tenhamos vontade de fazer, de estar aqui fazendo, de estar aqui dançando, de estar aqui tocando, de estar aqui recebendo as pessoas, de estar aqui limpando a igreja, ou de estar aqui fazendo qualquer coisa aqui dentro. O nosso amor a Jesus nos impulsiona a fazer isso. Isso não é o nosso funcionar, isso é o nosso amar a Jesus. Amar a Jesus. Há uma exortação muito grande aqui, muito grande. Eu tenho visto o que vocês estão fazendo, mas eu tenho contra ti que isso virou um ato profissional. E eu digo a vocês agora, lembra-te de onde caíste. Olha esta palavra. Ele começa agora, porque Jesus já fez o elogio. Jesus já colocou o problema. E agora ele vai dar a solução. E qual que é a solução? Ele já envia a responsabilidade para nós. Ele diz assim, ó, lembra-te da onde caíste. Ou seja, lembra-te exatamente do dia que você abandonou. Uau! Isso é um exercício, porque ele jogou para nós, ele falou assim, lembra-te de onde caíste. Então, interessante que é uma ordem direta para que fosse feita uma autoanálise. Lembra exatamente do momento em que você distanciou. Então, para me lembrar do momento em que eu abandonei, eu preciso lembrar do momento antes do abandono. Porque eu só consigo abandonar uma coisa que eu tinha. Então a palavra é, vai, puxa na tua memória um tempo da tua vida em que você realmente estava apaixonado por Jesus. Puxa na tua memória um tempo que você realmente fazia as coisas assim, vibrante por amor a Ele. E muitas vezes é muito assustador isso. Porque quando a gente começa a puxar para a memória, a gente começa a encontrar um tempo que não se tinha nem tanto recurso. É assustador pensar que é um tempo que talvez o microfone não estava nem na mão. É assustador pensar que era um tempo onde não tinha um instrumento na mão, ou sequer tinha instrumento. É assustador pensar, mas a solução que Jesus dá é, lembra-te
de um tempo aonde você estava vivendo o amor. Aí começa a andar por este tempo e começa a lembrar por que esse amor saiu da tua vida. Essa é a solução. Aí você vai lá e descobre, puxa, foi exatamente por isso que minha vida começou a andar no piloto automático. Foi por causa de uma situação, por causa de um problema, por causa de uma coisa que me feriu, ou o que quer que seja. Aí ele pega e fala assim, beleza, agora você arrependa-te. Se arrependa. Se arrependa. E volte às primeiras práticas. Arrependa-te e volte às primeiras práticas. Volte a este lugar. Pegue de volta aquilo que você deixou e continue amando e servindo. Não servindo e não amando, mas é amando e servindo. Não é servir por servir, é servir porque amo. Não é servir por servir, mas é servir porque amo. Arrependa-te. E aí ele exorta de uma forma mais triste, porque ele diz o seguinte: se vocês não se arrepender, eu vou tirar de vocês o candelabro. Sabe o que significa? Eu vou remover a igreja. Eu vou tirar a igreja. E isso me deu uma esperança. Sabe por quê? Porque se esta comunidade aqui, localizada hoje, não sei amanhã, depois, daqui 10 anos, mas hoje localizada aqui no Piazza de Roma, uma comunidade que aconteceu e vai completar este ano 24 anos de idade em julho, se ela ainda existe, é porque alguém ainda tem amado Jesus aqui dentro. É porque tem alguém que não está funcionando, mas tem alguém que está amando Jesus. E de repente não é nem o pastor. Mas o fato é, se Deus encontrar em nós um povo que só funciona, nós somos tirados. Não faz sentido. Não faz sentido ter essas portas abertas de um povo que só funciona para Jesus. Ele disse, grita à igreja de Éfeso: volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Então, dessa primeira igreja, e eu encerro aqui a palavra. Pode subir o Ministério de Louvor. Número 1, guarde isso. A igreja é de Jesus. E Ele anda no meio dela. Guardou? A igreja é de Jesus. E Ele anda no meio dela. Número 2. Jesus não está esperando de nós trabalho, 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 trabalho. Mas Ele está esperando amor, amor, amor e amor. Sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou primeiro. Terceiro, a única forma de voltar ao primeiro amor é olhar aonde nós caímos. É lembrar do lugar em que a gente parou de amar e começou a funcionar. E em quarto, lembra de onde caiu e arrependa-te. E em quarto e último é onde eu encerro aqui. A palavra diz no versículo 7, Mari, por favor, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ele disse que esse arrependimento, que não significa um pedido de perdão para Deus. Arrependimento significa mudar
as práticas a partir de então. O que é arrepender? Volte lá a olhar. Jesus está dizendo, volte lá, dá uns passos para trás na tua vida. Isso, chegou aonde você estava no primeiro amor. O primeiro amor é aqui. Sim, beleza. Essas eram as suas práticas quando você estava no amor. Se Jesus está te cobrando de você não estar mais amando Ele, então significa que você parou de fazer algumas coisas que você fazia aqui, sim ou não? Beleza. O que é arrependimento? Eu cheguei até aqui, agora você pega de volta tudo aquilo que você parou de fazer quando você amava Jesus e começa a fazer de novo. Você sabe quando a gente também começa a perceber o quanto que o nosso amor por Jesus deu uma baqueada? É quando você percebe que você fazia algumas coisas antes que não traziam peso no teu coração. Só que hoje a gente está incomodado às vezes de fazer de carro o que a gente fazia a pé. Sabe? Tinha algumas coisas que a gente fazia a pé. Só que hoje dói fazer de carro. Um ensaio a mais dói. Uma presença a mais dói. Um tempo a mais com Cristo dói. Tudo dói, só não dói as coisas que trazem benefício para o nosso corpo, só não dói as coisas que mexem com o nosso ego, isso não dói. Aí vem a rede social, né, inunda, o William pregou ontem, né, a gente olha lá o tempo que a gente gasta com as coisas que o celular mostra, né, só que dói a gente gastar um tempo com Jesus. Então assim, a palavra hoje dói, da gente pensar quem nós éramos. E feliz é aquele que está ouvindo essa palavra hoje e está dizendo assim, poxa, eu estou sentindo agora isso tudo, eu estou no amor, estou no primeiro amor agora, estou começando agora uma caminhada com Jesus, então, aquele que está de pé, cuide para que não caia, mantenha esse primeiro amor, amém, queridos? Porque quando a gente cai dele, dói voltar, mas louvado seja Deus que nos exorta nessa palavra essa noite. Eu convido você a ficar de pé para nós falarmos com Ele de um amor que é incomparável,